Shalom a todos. Para quem vai no período da noite, boa noite. Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 2. E eu vou ler na tradução de David Ster, que é um judeu que traduziu toda a Bíblia, inclusive o Novo Testamento. Alguns nomes ficou assim um pouco diferente, né? Então vai aparecer Yeshua, às vezes algum não usa a palavra Cristo, né? Usa a palavra Messias, usa a palavra Yeshua, e tem outras coisas também, às vezes dependendo, né? Lugares, às vezes vem com a tradução um pouco diferente, ok? Lugares, nome de pessoas. É isso. Então, começar a leitura. Eu incentivo mais vocês a ler a Nova Aliança. E não fica muito preso em quem fica fazendo pregação, sermão. E traz a interpretação lá de um pai da igreja, não sei o que lá. Que na realidade, para mim, pai da igreja é os apóstolos, né? Mas tem outros aí que eles deram o nome de pai da igreja. Então, e às vezes a gente tenta tanto explicar a Bíblia, explicando de forma errada. Então, eu aconselho vocês a lerem. O que a gente entender, a gente comenta. Mas não... O que eu alerto a vocês, não acreditem em tudo que as pessoas falam, que as interpretações bíblicas. Analise mais de uma pessoa que fala sobre o mesmo texto. Você mesmo leia, analise, ok? Então lá vamos continuar então. Filipenses capítulo 2 da Bíblia, da tradução de H. Ster. Comecemos. Portanto, se vocês têm algum encorajamento para mim, aqui era o apóstolo Paulo que estava escrevendo para a igreja de Filipenses, a comunidade, a congregação dos filipenses, ok? Então ele falou, né? Portanto, se vocês têm algum encorajamento para mim, ele estava preso, ele foi um dos apóstolos que mais sofreu pelo evangelho, o apóstolo Paulo. Shaul, né? Conhecido como Shaul. Quer dizer, na realidade o nome dele em hebraico é Shaul mesmo. O nome de grego que é Paulo. Mas aí nós ficou conhecido no meio do cristianismo como Paulo mesmo, né? E ele falou, e ele lá sofrendo na cadeia, mas falou, se vocês têm alguma palavra de encorajamento para mim, a partir de sua união com o Messias, quer dizer, primeiro esse encorajamento tinha que vir da fé no Messias, em Yeshua, ok? Paulo, o que alegrava ele era saber que aquela igreja, aquela congregação estava em união com o Messias Yeshua, ok? E aí ele fala assim, se vocês têm, a partir da união de vocês com o Messias, algum conforto procedente do amor, alguma comunhão comigo, no Espírito de Yeshua, o Messias, alguma compaixão ou simpatia, tá? Então, complete meu trabalho. Então, ele estava dizendo assim, se vocês estão preocupados aqui comigo na cadeia, se vocês querem demonstrar amor,
para comigo, simpatia, compaixão. Completo o meu trabalho, mediante o propósito e o amor comum, sendo um no coração e na mente. Então, mesmo Paulo preso ali, a alegria dele era ver a congregação de Filipos unida. Num só evangelho, numa só fé, no partir do pão, na união. Porque é isso que Yeshua quer, a união do seu povo. E Paulo também, ele queria isso. Então ele falou: complete meu trabalho, mediante o propósito e o amor comum, sendo um no coração e na mente, sendo unidos, para aquela congregação ser unidas, de coração e de mente. Não façam nada por competição ou imodéstia, mas com humildade considerem os outros melhores do que vocês mesmos. Que nós possamos aprender isso, gente. Né? Como ser humano, nós temos que olhar para as pessoas e respeitar elas. Entendeu? Não a gente se achar melhor que elas. Porque se não for o poder de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Se você está bem na vida, agradeça a Deus, mas não vai com arrogância não. Porque se o Senhor querer, se o Eterno querer, a Bíblia fala que Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Se Deus quiser, Ele pesa a mão no soberbo, a hora que Ele quiser. Para mostrar para o soberbo que ele não é melhor que os outros. Ok? A pessoa ela vai se enchendo de conhecimento, ela começa a ficar soberba. Sabe por que a salvação é pela fé? Porque se essa pessoa faz qualquer obrinha para Deus, ela já fica soberba, arrogante. Então, vamos dar continuidade aqui. Aí, então, ele continua falando: cuidem do interesse das pessoas, de outras pessoas. Né? E não só nos seus. Infelizmente, nós estamos vivendo uns dias, ainda mais depois dessa pandemia, que a gente fica tudo preso dentro de casa. Nós estamos... Talvez numa cidade pequena as pessoas têm mais comunhão uns com os outros, mas em cidade grande é todo mundo preso, gente. Só sai para trabalhar. Então, você acaba perdendo a comunhão. A igreja ficou 6, 7 meses fechada e quando abre, só pode receber 30% das pessoas que frequentavam a igreja. Então, cada dia que passa está mais difícil essa comunhão entre as pessoas, principalmente nas cidades grandes. Mas Paulo falou ali: cuide dos interesses das outras pessoas e não só dos seus próprios. Que a atitude de vocês para com os outros sejam governada pela união ao Messias Yeshua. Não é fácil, gente. Quem estiver me ouvindo. Não é fácil. Tem coisa que não é fácil. A gente tem a cabeça diferente do outro. Você tenta falar para a pessoa que alguma coisa está errada, a pessoa ela te ignora. Não é fácil, não. Mas na fé no Messias, ele vai nos dar capacidade de como lidar. Continuando aqui, agora no versículo 6. Estou lendo Filipenses 2. Agora o versículo 6 fala assim: apesar de ele viver na forma de Deus, não aqui já começa a falar
do Messias Yeshua. Olha aqui, ó. Quem era o Messias Yeshua? Ó. Apesar dele viver na forma, de Deus, tem uma outra tradução que ela fala assim, né? Que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ok? Aqui, essa tradução, ela fala assim, apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus. Não é que ele vivia na forma de Deus, ele é Deus. Mas ele não se considerava como Deus. Ok? Ele era humilde. Ele veio como homem. Ele estava limitado, dependendo da majestade, da glória eterna. Não considerou a igualdade com Deus. Embora ele é Deus, mas ele não considerou a igualdade com Deus. Algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. Um dia eu vi um filme sobre o nascimento de Yeshua, que muita gente hoje em dia nem acredita mais, né? Nos princípios do Evangelho. E eu estava pensando, o filho da majestade o Criador de todas as coisas, criou o mundo, criou tudo, o mundo que nós conhecemos e o mundo que nós também não conhecemos. E ele veio e nasceu num local onde os animais se recolhiam para dormir. Ok? E durante toda a vida dele, ele nunca exibiu palácios, nem nada. Ele ia na casa de pessoas importantes, mas ele ia na casa de pessoas bem simples e viveu assim. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte na estaca, porque alguns não falam cruz, falam que é estaca, como um criminoso. Portanto, Deus o elevou a um lugar mais alto e lhe deu um nome acima de todo nome, para que, em honra ao nome dado a Yeshua, o Messias, todo o joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Ok? Quem não quer dobrar o joelho diante de Yeshua, não tem parte com Deus. Não tem, gente. Uma hora ou outra vai ter que dobrar o joelho. Nem que for depois da ressurreição, vai ter que dobrar o joelho. Todo mundo vai ter que dobrar o joelho. Ok? Porque está escrito. Para que, em honra ao nome dado a Yeshua, o Messias, né? Todo o joelho se dobre. No céu, na terra e embaixo da terra. Então é quem está vivo, quem está morto e quem vai ressuscitar. E toda língua reconheça que Yeshua, o Messias, é Adonai. Sabe o que é Adonai? Adonai, aqui está escrito Adonai.
Adonai é Yud-Ve Vav-He. Estuda direito que você vai entender isso. Yeshua, o Messias, é Adonai, Yud-Ve Vav-He. Para a glória de Deus Pai. Quando essa pessoa traduziu essa Bíblia, ela respeitou esse versículo aqui e colocou. Porque muitos outros por aí estão tirando isso, viu? Não está declarando que Yeshua é Adonai, não. Tem muitos que estão mudando a Bíblia. Tome cuidado. Falam da Bíblia antiga, mas as novas pode estar pior. E o eterno Deus vai punir quem modificar a Bíblia. Se já modificaram alguma coisa, esses que se modificaram vão ser punidos. Mas se alguém agora tentar consertar e fazer pior, vai ser punidos também. Vai ser. Isso está escrito na Bíblia. Dessa forma, meus queridos amigos, como vocês sempre obedeceram quando eu estava presente, é mais importante que obedeçam agora enquanto estou distante. Continue desenvolvendo sua libertação com temor e tremor. Será que a igreja hoje, as congregações, as comunidades, será que elas estão vivendo o evangelho com temor e tremor? Será que nós estamos vivendo? Senhor, me ajuda, Senhor. Olhar para o evangelho e viver com temor e tremor. Porque, infelizmente, na face da terra, nesses modernismos, colocou tipo assim, como se diz, por favor, um evangelho barato, né? Viva de qualquer jeito o evangelho. Não é assim, não. Não é para viver de qualquer jeito, não. Muitos vão estar enganados. Tem muitos aí falando, eu vou ser arrebatado. Não vou passar nem por tribulação. E essa pessoa nem salva não é ainda. Porque ela não está tendo esse temor e tremor. Ela nem salva ela é ainda. Porque ela não está obedecendo a palavra do Eterno como deve. Ela não está tendo a fé que precisa ter. E ela ainda fala que vai ser arrebatada sem passar por tribulação. Mas ok, vamos seguir à frente. É com temor e tremor. Porque Deus é quem lhes concede a disposição e a realização do que lhes agrada. Não é que agrada a nós, os homens, não. É que agrada ao Eterno. Ok? Nós devemos agradar ao Eterno. Se nós agradamos ao Eterno, Ele nos faz a ter realizações boas na vida. Façam tudo sem queixas nem discussões. Você conhece algum crente que está queixoso e discute com tudo? Está fora da palavra. Está fora. Sabia que a Nova Aliança tem 1055 mandamentos? E o crente se exibe dizendo que não está debaixo da lei? Ele pode não estar da antiga aliança, mas da nova ele está. E é 1055 mandamentos. Mandamentos. Ok? Faça tudo sem queixas, sem discussões, para que sejam filhos de Deus, inculpáveis e puros, sem defeito, em meio a uma geração desorientada e pervertida. Gente, como é que nós estamos vivendo no dia de hoje, gente? O povo está assim, bem desse jeito aqui, ó, desorientada e pervertida. Não vou nem entrar em detalhes, porque você que está vivendo nesse mundo, você sabe. No qual devemos brilhar. Brilhar como estrelas no céu. Mas esse brilho aqui não é artista gospel, não. Essa estrela aqui não é ser artista gospel. É viver em santidade. Viver em santidade.
em limpeza, em honestidade, com o brilho do Espírito Santo em nós, com o brilho do Espírito do Santo, porque o Espírito é de Yeshua, é do Santo, ok? À medida que se apegam à palavra da vida, se fizerem isso, serei capaz de me orgulhar. Sabe quando que você vai orgulhar o seu pastor? Estou falando de pastores honestos, sinceros, líderes honestos, sinceros, que têm temor à palavra de Deus. E mesmo os que não tiver, você não vai desrespeitar ele, não. Se você estiver num lugar que você sabe que o líder não está obedecendo a palavra do eterno Deus, você procura um lugar onde o líder obedece. Mas também não vai desrespeitar, não. Que é falta de educação. Ok? Mas o apóstolo Paulo falou, sabe como que vocês vão me alegrar? À medida que se apegam à palavra da vida. A vida é Yeshua. A palavra da vida é o Evangelho. À medida que você se apega, vocês vão agradar o seu líder. Se você tem um líder abençoado do Eterno, que você gosta dele, obedeça a palavra do Eterno. Ande em honestidade. Porque aí o seu líder, seu pastor, ou o nome que é dado, vai ficar feliz, como o apóstolo Paulo ficava. Se os homens na terra ficam felizes por isso, imagina o nosso Deus Todo-Poderoso. Se fizerem isso, serei capaz de me orgulhar. Quando o dia do Messias vier, vai vir, Yeshua está para voltar. Tem algumas coisinhas ainda para acontecer aí, mas vai passar, tudo isso vai passar e ele volta. Para quem já esperou 2000 anos, esperar mais um pouquinho. Ok, gente? E quando ele voltar, o apóstolo Paulo vai estar lá também, aleluia. Ele vai ressuscitar e vai estar lá. E ele vai estar feliz daqueles que obedeceram as instruções que ele deixou também, aleluia. De que não, aí ele fala assim, vou me orgulhar quando o dia do Messias vier, de que não corri nem trabalhei arduamente por nada. Quer dizer, aquilo que o apóstolo Paulo fez, na volta dele, aqueles que deram ouvido às palavras dele, ele vai falar, ele vai ficar feliz, que o apóstolo Paulo, ele sofreu muito pelo Evangelho. Mas o que ele queria em troca era ver o povo da igreja dele obedecendo a palavra do Eterno. Ou, na verdade, mesmo que meu sangue seja derramado como oferta sobre o sacrifício e o serviço da sua fé, ainda ficarei alegre e me regozijarei com todos vocês. Na época do apóstolo Paulo, as pessoas não tinham medo de morrer pelo Evangelho, não, gente. Hoje em dia que todo mundo tem medo e quer fugir do mundo e fica aí dizendo que vai ser arrebatado antes da tribulação. O Eterno vai te livrar da tribulação, gente. Não precisa ter medo, não. Ele vai te dar um escape. Mas o arrebatamento é quando Yeshua voltar. Não tem 2 arrebatamentos, não. Leia a Bíblia direito. Ok? Então aqui ele fala. O apóstolo fala que ainda que ele fosse oferecido em sacrifício pela fé, ele ficaria alegre e regozijaria com todos nós. Da mesma forma, vocês também devem se alegrar e regozijar comigo. Que nós possamos ter essa alegria, gente. Não é porque a gente passa, eu estou passando a tribulação. Que o Eterno nos dê alegria na tribulação. Que o Eterno nos dê alegria na tribulação, gente. Espero no Senhor Yeshua enviar-lhe Timóteo em breve,
Paulo se preocupava muito com aquela congregação de Filipos e falou: espero enviar-lhe Timóteo em breve, que Timóteo também era um outro amado do Senhor, obediente à palavra, para que eu também possa ser animado ao saber como vocês estão. Não tenho ninguém que se compare a ele, dos que faziam a obra do Eterno, de Yeshua. Com Paulo, o melhor era Timóteo. Ele falou que não tem ninguém que se compare a ele. E ele queria mandar Timóteo lá para ajudar o pessoal da congregação. Olha aqui. Ó, pois ele cuidará com muita sinceridade do bem-estar de vocês. As pessoas põem os próprios interesses à frente do Messias Yeshua. Aqui, isso aqui está escrito na Bíblia, não é eu que estou falando, não. As pessoas põem os próprios interesses à frente do Messias Yeshua. Será que hoje nós não estamos vendo isso também? Entretanto, vocês conhecem o caráter dele, que é a semelhança de um filho com o pai, falando de Timóteo. Ele se tornou escravo comigo para o progresso das boas novas do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo assim que souber o que acontecerá comigo. E estou confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Também acho necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, colaborador e companheiro de batalha, o emissário mandado por vocês para cuidar de minhas necessidades, porque ele tem saudade de vocês e está angustiado porque ouviram que ele estava doente. De fato, ele ficou doente, à beira da morte, mas Deus teve misericórdia dele, não apenas dele, mas também de mim, o apóstolo Paulo falando, ok? Pois, de outro modo, eu teria acumulado tristeza sobre tristeza. Então, já era uma tristeza estar na prisão. E ainda doente, é tristeza sobre tristeza. Se morre, é tristeza sobre tristeza. Mas Deus teve misericórdia e curou os companheiros de Paulo, da obra do Eterno, de Yeshua. Portanto, estou ansioso para enviá-lo logo, para que vocês se alegrem quando o virem novamente. E eu, de minha parte, possa ficar menos triste. Menos triste. Paulo não estava triste porque estava preso, ele estava triste porque ele estava longe das pessoas que tinham a mesma fé que ele. Ele estava preocupado com aqueles irmãos ali. Porque, irmãos, é tão gostoso ter uma congregação com alguém que é honesta a Deus, que verdadeiramente serve o Senhor, que tem revelação, que chega e ora por alguém e traz um conforto. É muito bom. E Paulo queria estar perto deles ali, daquela congregação, porque Deus falava bastante com Paulo. E ele passava para as pessoas a palavra do Eterno, a palavra de Yeshua. Assim deram-lhes uma acolhida alegre no Senhor. Honrem tal pessoa. Timóteo, Epafrodito. Então, quando chegasse naquela igreja ali, o apóstolo Paulo está falando, honre tal pessoa. Você tem honrado o seu líder? Pois ele arriscou a vida e quase morreu trabalhando pelo Messias, a fim
de me dar o auxílio que vocês não podiam dar. Estavam longe da congregação e aqueles irmãos lá foram ajudar ele na obra. E aqueles irmãos precisavam voltar. E o apóstolo Paulo está recomendando para que eles recebessem bem Timóteo e Epafrodito, porque eram pessoas honestas, pessoas que não tinham vida particular. Paulo não teve mais vida particular. Paulo não ia na praia, não ia na festa, não ia em festa mais, não ia... Gente, não estou falando isso porque vocês não podem fazer isso. Nós temos essa liberdade, temos que agradecer a Deus. Mas ele não tinha. A vida dele foi só para servir o evangelho de Yeshua. Paulo não tinha esposa. Ele falou que ele podia ter se ele quisesse. Mas a vida dele não lhe dava essa, como se diz? As pessoas falam... essa regalia, vamos supor assim, né? O apóstolo Paulo, ele não tinha essa regalia de ter uma esposa porque ele vivia preso. Então, a vida dele mudou completamente, gente. Depois que ele encontrou com Yeshua, a vida do apóstolo Paulo mudou. Ele não teve mais como frequentar os mesmos ambientes que ele frequentava. Até as pessoas às quais ele passou a conviver eram outras. Você quer entregar sua vida de verdade por amor a Yeshua, para Jesus? Muitas vezes você vai ter que mudar o seu círculo de amizade. Você vai ter que mudar muita coisa. Se você quiser obedecer a palavra do Eterno. Porque a Bíblia diz lá no Salmo 1, que bem-aventurado é o varão que não senta na roda dos escarnecedores. Então, Paulo, ele não tinha uma vida particular. As amizades dele era tudo na obra do Senhor. E a felicidade dele era de ver aquele povo bem, tendo vitórias, sendo abençoado por Deus, as congregações, aqueles que trabalhavam no evangelho com ele. Ok? Então, vou parar por aqui que acabou o capítulo 2. E leva a sério as coisas do Eterno, leva a sério. Quando eu falo eterno, eu estou falando no sentido geral. Já está incluído Yeshua, o Espírito Santo, ok? Quando eu falo eterno, eu já estou incluindo. Porque eu e o Pai somos um. O Espírito é do Pai, o Espírito é do Filho, e o Pai e o Filho é um. Então, só sirva. E creia, e confie, siga adiante. Em nome de Yeshua, eu vos abençoe, dando uma boa noite. E, mais uma vez, leia a carta que o noivo deixou. Leia o Evangelho. Leia a carta as escritas apostólicas. Você quer restauração? Volte-se para os evangelhos, volte-se para os escritos apostólicos. Não fica preso na doutrina A, B ou C. É tanta discussão por causa de doutrinas. Porque uns pensavam de um jeito, outros pensavam de outro. Gente, outro dia eu fui ver uns vídeos de história eclesiástica, misericórdia. Eu falei, não, eu vou ficar com o evangelho e com os escritos apostólicos. Porque um definia a doutrina de um jeito, outro definia uma doutrina de outro jeito, e ali saía brigas, rivalidades. Então, fique com a palavra, ok? Paz, shalom, shalom, shalom.